esse tema do meio ambiente é uma coisa que a gente tem trabalhado aqui no nosso curso, muito mais ligado a uma área industrial, né? E aí a gente volta um pouco a atenção para a questão daquilo que acontece no dia a dia das pessoas. Crianças de escola pública e de 5 a 9 anos, o projeto Meio Ambiente, e aprimorando já desde 2008. Falta um pouco essa educação de meio ambiente nas crianças. Hoje em dia acho que tem bem mais do que antigamente, mas ainda assim muitas delas ouvem falar sobre reciclagem, reutilização, mas parece algo muito distante para elas não sabem como aplicar isso no dia a dia. O projeto Meio Ambiente, na verdade, ele tem essa ideia de proporcionar um melhor contato, atividades, oficinas, teatros, a ideia de passar para as crianças essa temática, né? Que eles possam então, estar sensibilizando com a questão do lixo e o que isso interfere no meio ambiente. Teatro, as oficinas, a mostra de objetos reutilizados e a gincana. O teatro consiste em 3 crianças que não sabem o que é o meio ambiente, como cuidar dele. E elas acabam aprendendo isso e acabam se tornando heróis do meio ambiente. A gente não procura ir muito para o lado da engenharia química, né? Tem um caráter um pouco mais multidisciplinar essa atividade, no sentido de a gente também trabalhar outros conteúdos dentro do nosso grupo e assim também proporcionar para as crianças um conteúdo que eles tenham condições de entender. Então quando a gente explica para elas, por exemplo, sobre os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, e aí a gente começa a mostrar exemplos, elas ficam fascinadas porque elas percebem que elas fazem aquilo que... Não, porque a minha mãe reutiliza pote de vidro de palmito para guardar geleia, e aí elas ficam assim animadas porque elas podem fazer aquilo em casa. Tem que consumir menos, tem que saber trabalhar os resíduos para que eles impactem o mínimo possível no ambiente. Então, essa questão também acaba sendo difundida entre todos que participam, né? Porque a gente faz uma abordagem mais lúdica, né, do tema, né? Então isso acaba fazendo com que as crianças tenham mais interesse, se sintam mais motivadas para trabalhar na atividade, né? E, consequentemente, a absorção dos conceitos e do que a gente acaba transferindo, né, para elas, acaba sendo melhor, né? Porque elas têm interação, elas mexem. Então, por exemplo, a gente tem a oficina do papel reciclado e da horta suspensa. Então, elas pegam a planta e plantam. Elas pegam o papel e moem o papel e colocam junto da água para bater no liquidificador para fazer o papel. Então, elas têm esse contato muito forte. E aí, só a amostra que é um pouquinho mais expositiva, mas elas veem, por exemplo, um banco feito de pneu. Elas se interessam bastante, elas veem que é uma coisa que elas poderiam usar. E a gincana, no final, que a gente pede para elas separarem o lixo. É uma brincadeira, então acaba sendo uma coisa que elas acabam gostando bastante. A gente já dá uma olhada para ver se elas conseguiram entender, absorver alguma coisa que foi passado. E sem perceber muito, assim, elas estão aprendendo bastante também sobre o meio ambiente. A maioria das crianças entende que existe a reciclagem do papel, do metal, do plástico, mas quando a gente fala de reciclagem da pilha, elas ficam assim, fascinadas, porque dá para reciclar pilha. O foco é não jogar as pilhas em locais inadequados, não juntar ela com lixo comum do dia a dia. Então eu lembro que tinha uma criança que estava muito empolgada com isso e ela falou que ela ia sair da casa dela, na rua dela, ia juntar todas as pilhas que ela encontrasse e ia levar para os terminais de ônibus, que é onde pode reciclar. E ela ficou assim, nossa mãe do céu, eu posso reciclar pilha. Os alunos têm essa possibilidade de se encaixar numa atividade que tem ali a questão do meio ambiente, né? Quer dizer, a temática do meio ambiente é importante, né? Estar ressaltando para as crianças e sensibilizando para o tema, principalmente com relação à questão do lixo. Tem que atuar, tem que fazer um teatro, então eles têm que se preparar para o teatro, eles têm que fazer as oficinas acontecerem, então tudo isso é feito um preparo, um treinamento, e tudo isso acaba contribuindo na formação, né? O próprio contato com as crianças e a temática favorece com que haja, então, uma complementação nessa formação cidadã dos nossos alunos. Você está lidando com crianças, a gente normalmente procura escolas públicas, então a gente normalmente vai para áreas um pouco mais longe, assim, que tem muito catador de lixo, então essa parte delas aprenderem coisas recicladas e poderem aplicar isso, porque os pais são catadores de lixo, é muito bacana. Vou começar a falar para minha mãe fazer isso, vou educar as pessoas ao meu redor para que elas façam isso, para que elas não joguem lixo no chão, para que elas reutilizem as coisas. Então elas também se tornam, elas acabam atuando nisso também, elas acabam passando conhecimento que nós passamos para elas. Hoje
estão na função de assistir uma atividade como essa. Depois eles podem participar. Já coloca na ideia dessas crianças, né, que eles têm condições de estar numa Universidade Federal do Paraná.